Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Todos me escutam bem? Boa Boa noite, Pri. noite, tudo bem? E boa noite, Lídia, Osvaldo, Maria de Jesus. Muita chuva por aqui também choveu, quase que eu achei que ia ter que cancelar a live por causa da nossa internet, mas deu tudo certo. Tá tudo É, caminhando. aqui a internet está assim só pela hora, né? Tá certo. Bom, sejam todos bem-vindos. Vamos dando um tempinho para ver se mais pessoas vão entrando, Com essa chuvinha, né? Nada melhor do que assistir uma live, né? né? Live de um assunto que é muito legal, que é o benzimento. Um assunto que está em alta, bem interessante e muito importante a gente Sim, entender, né? eu estava atendendo agora há pouco aqui, as pessoas me perguntando, eu falei, vocês têm que estar na live e perguntar para Priscila direto, né? Sim, sim. Vocês é que vão saber. Vamos aproveitar a live para Vocês vão fazer perguntas, hein? ser. O pessoal que estava aqui conseguir chegar em casa logo, eles já vão entrar na live já para perguntar as coisas que me perguntaram. Eu não sei responder. Então, aí é com quem entende. Caso você perceba que eles não conseguiram entrar, aí mais para o final, se você quiser ir fazendo as perguntas, né? Se você lembrar de alguma, eu respondo, que às vezes a dúvida de um é do outro, né? Com certeza. Boa noite, Dani. Boa noite. Vou mostrar aqui. Hoje eu que estou com o tambor. Para a gente iniciar a nossa live com ecoar essas energias através do tambor. Não vou tocar tão bem quanto a Di, porque eu estou aprendendo, mas estou aqui com ele Eu amo tambor. também. Estou aprendendo a gostar bastante. Bom, vamos dar mais um minutinho para o pessoal entrar. Quem já tiver alguma dúvida, já vai pensando, vai voando, e daqui a pouco a Bíblia vai explicando, vai passando todas as informações dessa arte que é milenar, que foi, vem de muitas gerações e a gente precisa voltar a resgatar. Bom, quando o pessoal vai entrando, eu acho que a gente pode fazer uma meditação inicial. O que você Perfeito. acha? Então, eu bato o tambor e você conduz? Pode conduzir, aí eu não perder meu fio da meada aqui, por favor. Tá bom, então. Bem-vinda, Isabel. Então, vamos lá. Fechem os olhos. Concentre no ritmo da respiração. Escutem o barulho do tambor.
Enche o pulmão, solta o ar bem devagar. Sente as células de cada parte do corpo relaxando. Percebe como o corpo está na posição agora. Se está bem apoiado. Se tem alguma parte que precisa dar uma relaxada. Dá mais atenção na respiração, nos pontos de dor. Visualiza uma luz partindo no meio, centro da testa, que vai clareando, ampliando as nossas intuições, as intuições, como um farol que vai chegando e nos conectando com aqui e com agora. E aí a gente vai fazendo uma respiração mais profunda, voltando a abrir os olhos devagar, voltando para o presente, dando mais preguiçada. E é com você, Pri. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Priscila Picon, conhecida como a Herveira, né? E hoje a gente vai estar falando não só das ervas, né? Apesar que as ervas entram em tudo, gente. As ervas estão em tudo. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o benzimento, a arte de bendizer, né? Michele, eu tô aparecendo bem? Tô inteira ali? Tá, para mim pelo menos tá Tá, que às inteiro. vezes eu acho que tá inteira, mas não tá. Eu tô com um pouquinho de chiado, porque eu não sei se é a chuva ou se é do microfone. Deve ser a chuva, mesmo, no caso da internet, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, sobre a arte do bem dizer, o benzimento, né? Se por um acaso a internet der uma oscilada aí, dá uma travadinha, avisa aí nos comentários, tá? Que daí a gente volta. O que é o ato de benzer? É o ato de bem dizer ao próximo, né? A gente carrega aquele, como que eu vou dizer assim, é uma crença limitante, né? E um mito que se criou, que é o seguinte, que o benzimento, a arte de benzer, ela só pode ser de quem nasceu com o dom e quem tem no sangue alguém da família lá atrás que foi benzedor, que foi benzedeira, né? Tem isso que não pode. Tem que ter sido do passado lá da sua ancestral, ela tem que ter chegado no seu ouvido e ter te ensinado a reza que ela fazia, e só assim você pode benzer, senão você não pode benzer. Aí eu sempre questiono, né? Porque eu sou a garota do porquê, a garota do
do questionamento. Sempre fui, né? Então, assim, interessante, né? O benzimento é um ato tão bonito, é um ato de amor, né? E na Bíblia já dizia, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O ato de benzer é um ato de amor, é um ato de bendizer ao próximo, é um ato de você interceder, pedir ao Criador que abençoe o seu próximo. E não é todo mundo que pode fazer. Algo errado não está certo, né? Falar mal, fazer fofoca, xingar, todo mundo pode, né? Mas benzer ao próximo, fazer pelo próximo não pode? Peraí, vamos lá. Aí fui questionando, fui estudando. Aí, assim, o benzimento ele chegou no Brasil, né? Chegou aqui no nosso país, em nossas terras, através dos europeus, dos indígenas, dos africanos, porque todos eles lá atrás já praticavam, certo? Então, quando os europeus chegaram aqui no nosso país, os nossos índios já praticavam o benzimento, certo? Aí chegaram os africanos que praticavam e trouxe consigo a sua arte de benzer, o seu benzimento. Aí vem assim, todos nós temos sangue, né, de europeu, de africano, de indígena, devido à nossa miscigenação. Ou seja, se for puxar pela árvore genealógica de todo mundo teve alguém na sua ancestralidade, na sua família, que foi um benzedor, que foi uma benzedeira. Então todos têm o sangue, pronto, acabou. Ah, mas nem todo mundo tem o dom, porque fulano já parece que nasceu sabendo benzer, tá? O dom dela está mais aflorado. Mas todos nós temos o dom da bondade, todos nós temos o dom do bendizer. Muitas vezes ele pode estar o quê? Adormecido ali dentro, você não sabe que você tem, por quê? Devido a essas crenças limitantes que a gente sempre ouviu. Às vezes você não tem aquela autoconfiança. Ai, mas será que eu posso? Que medo! Será que eu posso? Ai, mas não tem que ser da religião tal? Não, gente. Como eu disse, o benzimento, ele veio lá. Tinha os indígenas, os europeus católicos, os africanos, que vieram, cada um com o seu. O que aconteceu aqui no Brasil? Foram nascendo as novas gerações e foi se juntando. O benzimento, ele não tem, assim, uma regra em si. É o ato de bendizer. Eu sou totalmente... Quem já foi meu aluno de ervas, quem já foi meu aluno de benzimento, sabe que eu sou totalmente contra a receitas prontas. Então, você precisa aprender a benzer, você precisa decorar aquela reza, só aquela reza que vai curar o bicho de pé. Aí você vai lá, já tremendo, meu Deus, e se eu esquecer a reza? Aí você vai assim. Aí fica, mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu... Peraí, acho que eu esqueci essa palavra, né? Um moldezinho, né? Achando que é a fórmula E mágica. aí você vai assim naquele negócio automático, aquilo não vem do coração. Você está muito preocupado, né, em fazer certo e não faz. Agora já tem exemplos assim daquelas mães que a hora que viu o filho com uma dor, o filho numa situação, bateu um desespero nela que ela pegou, ela foi e ela mesma fez uma oração ali no filho, ela mesma bendizeu o filho e curou. Então, isso é a prova de que todos nós podemos, né? Existem as pessoas que receberam esse dom de uma avó, de uma mãe, né? Que já tem isso ali na família, existem, mas não é uma regra. Hoje em dia não existe mais essa regra. Existem as pessoas que ainda afirmam que existe essa regra, mas não há necessidade em você seguir essa regra, porque, como eu disse, no mundo que nós estamos, né, onde o amor está escasso, a bondade, a gentileza nem se fala. O bom senso, se comentar muito sobre o bom senso, vai rolar uma pergunta: o que é bom senso? Ninguém sabe. Então, no mundo que nós estamos vivendo hoje, se
faz necessário, né, tem essa necessidade de mais pessoas, bem dizer. Né? Então, assim, como que eu vou começar a bem dizer? Perdendo medo, gente. E aceitando que você pode. Ah, mas precisa estudar? Precisa. É bom. Por quê? Porque você não vai fazer ali no escuro, você vai entender o que você está fazendo. É muito bom a gente aprender e entender o que a gente está fazendo, não ir fazendo ali no automático, quando vê já fez, mas como? Por quê? Né? Ou naquele momento, se alguém fizer alguma pergunta, você não saber responder, porque você fez ali sem saber, ai, eu só fiz. Que nem as nossas vozinhas lá atrás. Você acha que para elas não teriam sido muito melhor se elas tivessem aprendido? Naquele tempo não tinha o que a gente tem hoje. Naquele tempo elas nasceram e elas simplesmente sabiam, só que elas não sabiam como elas sabiam. Então assim, quando você chegava lá e reclamava de uma dor, vinha na mente dela lá, pega aquela erva tal, ou então vinha o benzimento, ela benzia ali com o galinho naquele momento, só vinha. Porque antigamente a gente não tinha esses recursos que a gente tem hoje. E antigamente a vida era outra, né? Eram outros momentos. A ligação com a espiritualidade que eles tinham era muito maior que a nossa. Os boletos eram menos, né? Sim. Os boletos eram menos horas no trânsito, eram menos preocupações. Então eles conseguiam ouvir melhor, né, essa conexão com a espiritualidade. E hoje a gente está tão assim no vucu-vucu que é importante a gente estudar para a gente entender e a gente aprender e despertar isso na gente, né? Despertar esse dom que está adormecido aí em todo mundo. E lembrando, benzer, gente, o ato de bendizer, é o ato de amor ao próximo, né? É você estar demonstrando o amor, é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando você intercede, quando você serve de canal de cura para o outro, isso é uma dádiva, uma coisa muito boa. Você vai estar fazendo pelo outro e fazendo por si mesmo, porque cada vez que você bendiz alguém, cada vez que você benze alguém, você está fazendo pela pessoa e por você. É muito bom. Já disparei falar, né? Consente. Tá ótimo. Mas o Pri, e já que você falou dessa em religião, mas tem coisas que a gente consegue desligar das religiões no benzimento, assim? Porque tem algumas, não sei, né? Eu vejo que tem algumas coisas que a gente acaba atrelando, que nem algum ataque espiritual. O benzimento, a gente acaba atrelando algumas coisas. Não sei se você pode Então, vamos ver comentar alguma se eu coisa disso. entendi a sua pergunta, né? Se tem como benzer sem estar vinculado à religiosidade. Tem, né? Então, assim, você pode não estar vinculado a determinada religião, mas você vai estar vinculado à sua crença. Se você vai benzer, é porque você crê em algo. E é baseado nesse algo que você crê que você vai servir de ponte para o outro, que você vai transmitir ao outro, né? Então, assim, eu sou umbandista, mas eu sou adepta ao quê? A espiritualidade livre. Então, não é porque eu sou umbandista que eu vou benzer somente de acordo com a Umbanda. Não, eu tenho a espiritualidade livre. Dependendo da pessoa que chega na minha frente, é outro meio que eu ligo. É outra, é em outro site que eu vou entrar de conexão aqui para me conectar. Entendeu? Então, assim, independente da religião, a pessoa pode aprender a bendizer, porque ali eu vou estar ensinando o quê? Um benzimento universalista. É uma nova visão do benzimento. Ah, mas já inventou moda de um novo benzimento? Não, não inventei moda do novo benzimento. O que acontece é o quê? É sem aquela regra. Então, assim, todos podem, independente da sua religião. Então, você vai entender o que é o benzimento, você vai aprender e você vai adequar a sua crença. Se você é católico, você vai adequar ao catolicismo. Se você é umbandista, você vai adequar a Umbanda. Se você
espiritualista, você vai adequar a sua espiritualidade, tudo. Cada um vai adequar a sua. Era isso? E, é, e outra coisa, eu lembro assim até mesmo da minha avó e de outras pessoas, aquela benzedeira é de erisipela. Ela benze erisipela. O outro benze mal olhado, né? Não sei, benze a criança, o outro não benze criança. E como que isso começou e por que que isso ou não é Olha, importante? criou-se, né, em alguns tempos atrás, eu não cheguei a ter contato com pessoas que benziam apenas determinado problema. Eu já peguei pessoas já conheci pessoas que benziam apenas crianças, não gostava de benzer adulto. Eu, particularmente, prefiro criança, mas eu benzo adultos também, que me procuram, não, né? Vem todos, mas eu gosto mais de pegar, assim, e benzer a criança. É algo de mim, né? Então, assim, elas podem ter se especializado, tipo, numa coisa só. Às vezes até pela falta de conhecimento. Alguém, em algum momento, chegou para ela e disse que ela deveria fazer só para determinada doença e ela acabou fazendo, assim. Mas o que que acontece hoje em dia? Hoje em dia, quando a gente desperta esse dom, a gente entende o que a gente está fazendo, por isso a importância de aprender, porque você vai entender o que você está fazendo e você vai entender que você pode benzer todo tipo de pessoa, todo tipo de situação, pet, ambientes, objetos, né? Então, a base de tudo é o quê? É o entender, é o conhecer. Tudo que é oculto, tudo que a gente não conhece, a gente coloca limite. Então, a partir do momento que você conhece, você não coloca o limite, não vai se limitar. Claro que você vai ter o que você mais gosta, você vai se afinizar um pouquinho com determinadas situações. Outras situações, você vai, não gostei muito, mas se precisar eu faço, se precisar eu sei fazer, certo? E a importância, né, que eu ensino, assim, o modo de benzer, o modo de bendizer, que é como, assim, hoje em dia também, tudo, a gente tem tudo isso na mão, é muito bom, mas com ele também vem um outro lado, tá? Eu particularmente, é uma particularidade minha, que eu sempre falo nas minhas redes sociais, eu sou muito chata, tá? Não parece, tá? Mas eu sou muito chata. Sou muito chata. Eu não gosto do benzimento assim coletivo. Ah, eu vou fazer um benzimento agora aqui na live. É muito vago, gente. É muito vago. Por quê? Porque cada um tem uma situação. A não ser que seja assim. E olha lá, gente. Fazer um benzimento para a paz mundial. Fazer online aqui, nem todo mundo está com a mesma vibe ali, vamos dizer assim, a mesma Uhum. energia, né? Então, assim, não gosto. Uma pessoa hoje mesmo, ela me procurou, perguntando como que funciona o benzimento. Eu disse para ela, o benzimento à distância, online, a gente vai fazer uma chamada, a gente vai conversar, você vai me explicar o que está acontecendo, e aí eu vou definir qual tipo de benzimento vai ser. No horário do benzimento, você vai estar deitadinha na sua cama, com um copinho de água, se possível, uma vela branca acesa, tal, 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 para você receber essa energia. Então, não é assim, sair benzendo todo mundo com o galinho assim. Pegar 500 pessoas ali, faz fila ali, bora lá, a ervinha. Gente, eu não gosto disso, mas é uma particularidade minha. Eu respeito quem faz, né? Respeito muito. Para alguém vai ser bom, mas para mim, eu não faço. Então, assim, eu vou ensinar as pessoas a fazer o benzimento. E a pessoa vai decidir se ela quer fazer o coletivão, se ela quer fazer individual, se ela quer fazer somente em criança, se ela quer fazer somente em ambientes. Eu tenho uma aluna que ela só faz benzimento em ambientes. Ela se especializou, ela seguiu em frente fazer benzimentos em imóveis que estão parados, que não se vendem. E aí ela faz o benzimento e ela vende aquele imóvel rapidinho. Então, assim, você vai aprender, você vai entender o que é e vai seguir
o caminho que você mais se sente bem. Porque hoje em dia a gente também não é obrigado a fazer nada que a gente não se sente bem. Tem que fazer o que você está se sentindo Sim. bem. E no benzimento também, é que nem no reiki, por exemplo, na radiestesia, que a gente precisa da permissão. Eu tô aqui, eu quero benzer para alguém que sabe. Então, se eu não fizer, ou se a pessoa não estiver sabendo, se ela for consciente, né, for um adulto que tem a capacidade de entender isso, como que é no benzimento? Eu também tenho que pedir a permissão, ou se eu ver que ela está numa situação que eu acho que eu vou lá e faço o benzimento e pronto, Não, sem a permissão dela? ela precisa da permissão. É uma invasão energética, né? É aquela coisa assim, muitas vezes a gente acredita que a gente está fazendo bem para aquela pessoa e a gente não está fazendo bem para aquela pessoa. Ah, mas como assim? É um benzimento, fulano está lá doente e tal. Mas você sabe se o fulano acredita? Você sabe se o fulano quer ser curado? Você sabe se o fulano quer a sua ajuda? Aí depois a pessoa faz, aí o fulano não agradece, não ficou bem, vira a cara para ela e fala assim, mas olha que ingratidão, fulano foi tão ingrato comigo. Tá, mas ele foi ingrato por quê? Eu fiz o benzimento, eu fiz por ele, ele não foi nenhum obrigado. Ele te pediu? Não, eu fiz e mandei para ele. Tá, bem feito. Você não pediu licença para ele, você não perguntou se ele queria. Por que ele vai ser grato para você por uma coisa que você fez sem ele querer? Você gostaria que alguém fizesse um algo para você sem a sua permissão? Não. Então, eu sou bem bravinha também, nesse sentido, tá? Eu poderia ter só falado não, que precisa da permissão, mas eu vou um pouquinho mais além, porque a gente tem que despertar o entendimento das pessoas. Só o não, tá, mas só não, mas por quê? Porque é uma invasão energética. Você está invadindo o espaço do outro. E muitas vezes o que você acha que é bom para o outro não é bom para ele não acha isso. E vice-versa. Muitas vezes algumas pessoas acham que está fazendo bem para você e não está. É como o caso de mãe. Então, assim, minha mãe, ela tem determinada religião e para ela eu só vou estar bem se eu estiver no caminho de Jeová. Então, nas orações dela, todo dia, é o quê? Que minha filha, Priscila, encontre os caminhos de Jeová e siga os caminhos de Jeová. Só que para eu seguir esse caminho que ela quer, eu tenho que quebrar minha cara aqui. Eu tenho que me dar mal. Só que ela não sabe disso. Ela não se ligou nisso. Então, para ela está fazendo bem para mim. Só que essas orações acabam o quê? Atrapalhando. Então, assim, uma caminhada torna um pouquinho mais difícil, porque eu tenho aquela mochilinha pesada que eu tenho que carregar todo dia. Vou, saco, todo dia vem aquela oração para mim. Então, assim, ela acha que ela está fazendo bem, que é por amor, só que não é. Para mim, o bem, o que me faz bem hoje é estar onde eu estou, é ser quem eu sou. Então, é interessante ter vários exemplos, né? O porquê que a gente não faz, porque muitas vezes as pessoas não se conformam de precisar da autorização do outro. A não ser em casos de quê? Sim. Crianças, né? Criança não responde por si, então o responsável, a mãe ou o pai, que precisa autorizar. Pessoas hospitalizadas. Ah, está numa UTI, está sem condição de responder por si só. A pessoa responsável por ela, mãe, esposa, marido, é quem vai autorizar o benzimento. Fora isso, não. Tá. Então, somente em algumas situações, e mesmo assim também a gente não deve direcionar, né? Eu aprendi que a gente não deve falar que ele receba a cura, que ele receba o melhor para ele. Já feito o melhor por essa pessoa, né? Então, tem todo um limite, né? Como eu digo assim, o benzimento ele não tem as regras em si de, tem que ser a posição assim, a erva tem que estar com o galinho assim, a oração tem que ser a tal, precisa a lua estar cheia, precisa o sol. Não, não precisa disso, não existem essas regras, mas existem o quê?
o bom senso e a responsabilidade, que entra o quê? Você não invadir o campo energético do outro, você não falar o que não deve. Então, naquele momento, assim, tem gente que sai chorando. Já vi gente sair chorando de um atendimento porque vai morrer, porque alguém da sua família... Isso não. Então, você vai aprender também a ter o bom senso de saber o que falar, de ter responsabilidade. Afinal, nós lidamos com vidas, né? A vida do outro está ali nas nossas mãos. Com certeza, né? E, Pri, também serve para o nosso autobenzimento? Sim. Também? A gente pode Pode. ficar? No primeiro momento, a gente o quê? Ao autobenzimento. Você pode fazer por você. Eu tenho uma coisa comigo que poucas pessoas têm, que é o quê? Na minha cabeça, assim, a gente tem que ser independente, mas não autossuficiente. A gente precisa ter o nosso conhecimento, a gente precisa saber fazer, a gente precisa fazer por nós, mas isso não significa que eu nunca vou precisar ser benzido por outro, tá? Então, assim, o autobenzimento você vai fazer em você, você vai aplicar em você, só que sempre vai chegar um momento da sua vida que você vai perceber, não é assim. Pri, tá travando. Voltou? Para mim, voltou agora. Você lembra onde eu parei? Aí? Ó, falando do autobenzimento, eu não sei se eu que me perdi Agora aqui ou se eu não sei se o pessoal ouviu. foi. Bom, mas vamos lá. O autobenzimento, né? Que eu sempre digo que eu tenho uma coisa comigo que é o quê? Nós precisamos ser independentes, né, e livres na nossa crença, na nossa religião, no nosso modo. Porém, nós não somos autossuficientes. Então, não é porque você é um benzedor que você vai se benzer toda vez e você nunca vai precisar do outro. A nossa essência, nós fomos criados para sermos não autossuficiente, mas sim um precisar do outro sempre, certo? Você ser independente, você vai se cuidar, mas vai chegar um momento em que o seu campo energético precisa da energia do outro. E aí é esse momento que você vai buscar alguém que vai fazer por você, tá? Mas então vai chegar um ponto que o meu autobenzimento ele não vai funcionar mais? Não é isso. Ele vai estar funcionando, mas nós precisamos do quê? De uma dose extra de energia de outra pessoa. Então, não é porque você vai aprender o autobenzimento, que você vai fazer, você nunca vai precisar do outro. A vantagem que nós temos em ser independente, uma das vantagens de ser independente, de aprender e fazer, é que ninguém nunca mais vai te enganar. Todo lugar que você chegar e pedir, Sim. você vai saber se está sendo bom ou não. Você vai aprender a reconhecer. Ninguém te engana mais. Porque aí a gente afina, né, melhor nosso lado mediúnico. Sim. E consegue perceber, né? Muito, é muito diferente quando a gente começa com ou reiki ou técnicas mais sutis aí trabalhando e o benzimento deve entrar nesse sentido também. A gente vai sutilizando a nossa frequência vibratória, né? E aí a gente vai percebendo como esse campo que a gente emite, temos a aura, ela vai se expandindo e vai se contraindo, e a gente vai percebendo essa dinâmica durante esses atendimentos externos, e a gente vai vendo quanto isso equaliza no nosso corpo, né? E fora que é tão gostoso você ser cuidado por outro, eu também gosto. Né? De vez em quando tomar um Muito bom. passe, tomar um benzimento com outra pessoa, desculpa, uma sessão de reiki. É muito bom, gente. É muito bom. Sim. Todo mundo, uma vez na vida, pelo menos deveria experienciar algo Sim. nesse sentido.
tirando os conceitos, né? Para poder realmente sentir o benefício que é receber um benzimento, que é você receber um passe, que é você receber um reiki. Tudo isso a gente fica muito mais Sim. centrado. As pessoas nós, como todos, eu me incluo nessa também, a gente precisa mais desconexão e mais reconexão. Eu sei que é ruim eu falar isso num aplicativo, a gente está transmitindo essa informação, a gente está muito conectado com a tecnologia, então a gente não acende mais uma luz, não pede para o aparelhinho lá ligar, a gente não vai olhar mais o celular apenas para algumas coisas, a gente fica o tempo todo, então se a gente perde o celular ou se não tem bateria para carregar, a gente se perde nisso e não sabe por que a gente está tão doente, tão estressado, está tão cansado, porque tem tanta informação chegando e eu vejo pelo outro caminho como o bem ele traz um centramento. E só o fato da gente se reconectar, a gente já muda a frequência, a gente já atrai um monte de coisa. E o corpo adoece por conta dessa frequência que está abalada. A gente abriu essa possibilidade, então a gente também. E a gente gosta, né? Todo mundo gosta. Adora ficar no aplicativo, adora ficar no celular, principalmente se estiver rolando um bafão. Se tiver rolando um bafão, meninas, as crianças ficam até com fome. Porque aí a pessoa já fica ali, já quer saber o desenrolar do bafão, né? Então, a gente criou isso e a gente precisa se reeducar, né? Aí vai uma reeducação. E já até mesmo estudos falando que a frequência que ele está emitindo é exatamente para conduzir. Então, a nossa câmera frontal está lá analisando o nosso perfil para a gente ser induzido para determinadas coisas. Porque a gente começa a pensar e daqui a pouco vem a propaganda de um objeto que a gente está buscando, que a gente achou que era legal. Às vezes nem precisa, mas vem lá a propaganda e começa aqueles objetos da série, eu não precisava até ver. Nesse sentido. Então, essa tecnologia ela é tão avançada que a gente não está percebendo o quanto a gente está sendo envolvido nisso. É lógico que ela tem os benefícios, porque senão a gente não estaria falando, passando essas informações para as pessoas também. E o benzimento, eu vejo, assim, aí a Pri me corrija se não for, mas eu vejo como se a gente formasse gavetinhas ao nosso redor, no nosso corpo energético, e o benzimento ele vai fechando essas gavetinhas, né? Conforme a gente vai a gente vai aprimorando essa nossa intuição, às vezes a visão, quem tem, enfim, a gente vai fechando essas gavetinhas conforme a gente vai recebendo ou aplicando, e isso vai apurando o nosso chakra frontal para conectar mais nas nossas intuições e estar mais presentes. Então, um benzimento, as nossas avós não sabiam tantas especificidades, mas elas sabiam que era muito bom. Então, por que uma curava com benzimento? Eu tive um primo que minha avó fala até hoje que ele foi curado por conta de um benzimento. Minha outra avó, né? Não a avó que benzia a outra. E ela fala até hoje que a bronquite dele curou-se por conta do benzimento, que mostrou-se os caminhos, né? Lógico, parte médica, tudo, mas que ele sofria muito. Então, são coisas que o campo dele ali se fechou e possibilitou que os pais conseguissem achar o caminho para ele. E você sabe que, assim, o que você as gavetinhas. E à medida do tempo que você vai entendendo sobre o benzimento, que você se torna um benzedor, ou você se torna uma herveira, ou qualquer terapeuta energético, né? Conforme você vai seguindo esse caminho terapêutico, você vai seguindo esse caminho, você vai perdendo o interesse por muitas dessas coisas que existem hoje, muitas
informações que acabam roubando a sua energia, o seu tempo, né? E por isso você vai se tornando uma pessoa melhor, você vai se tornando uma pessoa mais saudável, você fica menos doente, você fica uma Uhum. pessoa igual assim, hoje em dia as pessoas expõem nas redes sociais o fato de ser esquentadinha, de ser nervosinha, de ser briguenta, barraqueira, como se fosse um troféu, gente, como se fosse bonito. E, gente, Não é? não é, porque a pessoa que tem essa atitude, ela sofre muito mais do que o outro. É algo que está ali dentro dela. E a partir do momento que você se torna, né, um benzedor, se torna um terapeuta, você vai olhando para um outro horizonte assim tão da hora que você tem uma preguiça de ter que fazer um barraco. Você pensa duas vezes. Claro que existem situações que você precisa falar um pouco mais alto, mas você vai pensar duas vezes, você vai falar assim, nossa, vale a pena mesmo? No trânsito, quando alguém te dá uma fechada, aí você olha assim, assim, continua lá na sua good vibes, deixa pra lá, já foi. Não bateu, não fez nada, ele só deu uma fechada, acho que ele tá com dor de barriga, deixa ele ir. Então, assim, são pequenos detalhes na sua vida que você vai se transformando. E as pessoas à sua volta, elas vão começar a prestar atenção nisso e vai falar assim, nossa, tá diferente, você mudou. Aí você vai entender, você vai falar assim, porque eu estou desperta. Eu, eu conheci um novo horizonte, eu conheci um novo caminho. E tem um exercício que eu passo no curso de bem-estar, que eu vou passar para vocês fazerem hoje, tá? Mas façam antes de sexta-feira, tá? Que é o quê? Você vai pegar um copo com água, tá? Água mesmo. Mas aqui minha aguinha tá com hortelã, mas você vai pegar água pura. E aí, você vai ficar segurando esse copo com água e você vai pegar seu celular ou vai ligar a televisão em coisas que te deixam meio irritado. Pode ser reportagem, pode ser os bafão de internet que te irrita, aquelas coisas todas. Você vai pegar e vai sentar com essa água. Vai ficar segurando ela. Você vai perceber que mais ou menos ali, depois de uns 40, 50 minutos, essa água ela vai estar densa, ela vai estar com umas bolinhas assim. Você pode tomar ela e você toma um golinho dela, tá? Só para você perceber, prestar atenção de como vai estar a É. água. Depois, no outro dia, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar um copo com água, você vai sentar e você vai somente ver coisas legais, coisas boas, que você gosta, que te faz bem, que você nem vê a hora passar. E você vai ficar ali de novo, até máximo uns 50 minutos, e depois você vai experimentar essa água, vai perceber essa água. E aí você pode vir na página do Espaço Florescência e contar a sua experiência, a diferença. Você vai ver assim, a diferença é gritante. A água que foi feita no primeiro dia, que você assistiu coisas assim, noticiário, coisas de política, coisas que te irritam, ela vai estar pesada, ela vai ser uma água pesada. E a segunda água, ela vai ser uma água bem levinha, assim, bem gostosa. Você vai querer tomar o copo inteiro e pode tomar o copo inteiro, porque ela vai estar na good vibes, ela vai estar bem, vai estar boa. Faz esse teste antes de sexta-feira. E no domingo, no curso presencial, eu vou estar ensinando a arte do bem dizer, a gente vai ter a aula prática, a gente vai fazer o autobenzimento, vai ter a iniciação de cada uma e cada um vai benzer o outro. A gente vai ter a aula prática ali do benzimento. Vocês vão sair dali benzendo. Um vai benzer o outro antes de ir embora. Para viver essa experiência que é maravilhosa, né? Já vai todo mundo assim, leve, gostoso, sem querer brigar no trânsito. Bom de fazer esses cursos é que a gente se limpa também, ajuda, né? Uhum. Então, a gente aprende cuidando ao mesmo tempo. É dois em um. Você já, Uma terapia e um. exatamente, você já aprende o seu cuidado energético, porque é assim, as nossas doenças, né? As doenças do corpo físico, ela vem do quê? Do nosso mental, do nosso emocional, coisas que estão lá dentro, internas, se
criando durante vários anos e até que chega e desenvolve um problema no estômago, um problema de pele, um problema no rim, no fígado, o que for, né? Quando chega no corpo, é porque ele já está ali, ó, armazenado faz tempo, né? E o dono, o responsável por tudo isso são os nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos, eles criam tudo. Eles criam situações desagradáveis, eles criam situações que muitas vezes nem vai acontecer e a gente está lá criando. Né? Tem até meme na internet da pessoa que fica lá no chuveiro tomando banho, criando situações que nunca vão existir. Os pensamentos são responsáveis por tudo isso. E muita gente cria os pensamentos e vive como se aquilo existisse mesmo. E é através dos pensamentos que nós atraímos seres obsediadores, né? Que nós atraímos toda a impureza energética para o nosso corpo. Tem aquela frase, gente feliz não enche o saco. Gente feliz, além de não encher o saco do outro, gente feliz ainda só atrai coisa boa. Gente feliz não vai atrair um obsessor, porque o obsessor ele quer o quê? Ele precisa ser alimentado de energia. Só que ele não quer ser alimentado de uma energia feliz e tranquila. Ele quer ser alimentado daquelas coisas que estão lá na cabeça. Coisas ruins, Sim. trágicas, né? Ele precisa disso. Então, quem está bem não vai atrair esse tipo de energia. Quem está bem atrai menos impureza energética, vai precisar fazer menos banho de limpeza, vai sempre estar fazendo um banho de harmonização, um banho para felicidade, para alegria, vai estar sempre bem. E aí o que acontece? Você está criando dentro de você coisas boas. O seu corpo, ele vai responder estando bem, saudável, menos Sim. doente. Então é tudo assim um ciclo, é o ciclo da doença que a gente fala, né? E a casa também, né? Porque a casa onde a gente mora recebe ali 100% do nosso pensamento e das nossas ações. Sim. Então, não é à toa que um mofo aparece, goteira aparece, e são as nossas emoções ali somatizadas e a gente consegue visualizar através dessas coisas, quando começa a quebrar muita coisa em casa. Então, também a gente precisa vigiar um pouco e isso se reflete tudo reequilibrar. na nossa casa. E as paredes da nossa casa, elas guardam memórias. Tudo que foi vivido na casa está guardado, está memorizado. A gente não tinha o costume de falar que as paredes têm ouvidos, né? Ah, as paredes têm ouvidos. Sim. As paredes, elas escutam e guardam tudo o que acontece ao longo das gerações. Então, quando tem uma casa que tinha muita briga, tinha muita discórdia, as pessoas não foram felizes ali dentro. Não, estou Tá ouvindo? ouvindo. Eu, pelo menos, estou ouvindo. Então, assim, pode ter mudado já a geração. Um exemplo, você, é a casa da sua avó, que já foi faz tempo, tudo, você mora ali. Mas é uma casa, assim, que parece que é pesada. Aí você vai buscar saber, poxa, minha avó sofreu tanto aqui dentro. As memórias, né, energéticas estão todas ali na parede. Então, com o benzimento, você aprende a limpar essas memórias, né? É como se você estivesse reprogramando a casa, dando uma geralzona ali. Entendeu? Então, assim, as paredes têm as memórias. Pessoas que faleceram com sofrimento dentro da casa, elas guardam tudo isso. Até mesmo imóveis novos, né? Porque a gente não sabe o que tinha no terreno Exatamente. antes, né? O terreno, o imóvel pode ser, mas o terreno não é. E pessoas que moram em apartamentos também, né? Moram em casas empilhadas, umas em cima da outra. O concreto não vai evitar que a frequência chegue, e sim o nosso pensamento, as nossas ações para que aquilo Sim. bloqueie. Então, a gente tem que também cuidar da saúde da nossa casa, da saúde do nosso trabalho.
Então, bem dizer o nosso trabalho Sim, também. porque hoje em dia é tão comum, né, gente, com tanto desemprego, com tanta situação assim, é tão comum as pessoas irem trabalhar com tanta raiva. Sim. Nossa, as pessoas. E esquecer trabalho e o emprego, a empresa, o funcionário e o empregador, os dois Sim, precisam do outro, e as não pessoas é vão dono. trabalhar assim com tanta raiva, maldizendo tanto a empresa e não se dão conta que sem o emprego elas não ficariam bem, né? Então, assim, é muito bom quando a gente descobre esse horizonte terapêutico, a gente fica tão melhor, a gente bendiz tudo e tudo bendiz ao nosso favor, porque tudo que a gente amaldiçoa, amaldiçoado é ao nosso favor também, né? Com Volta para certeza. a gente, é tudo um ciclo, um bumerangue, né? A gente lança e ele volta. É verdade. Gente, quem tiver dúvidas, vai escrevendo para a gente ir passando para a Pri, que a gente já está falando bastante, né? E se tiverem dúvidas, vão falando. Se quiserem perguntar, o povo é muito É. tímido aqui, não Se você pergunta lembrar tanto. também de alguma das perguntas que as meninas fizeram para você, pode falar também, a gente responde. Já fui Ah, tá. dizendo, tem agora que eu fui lembrando, eu já fui falando. Então, assim, no domingo, gente, enquanto ninguém se manifesta, no domingo, o curso de benzimento, tá? Vocês vão ter o material de apoio, que é a apostila, para você entender o que é, como funciona. Você vai ter aula prática ali, a gente vai ter uma vivência maravilhosa do autobenzimento. Um vai benzer o outro, para poder sentir essa energia, né? E a iniciação, todos vão sair de lá já benzedores. E aí a pessoa escolhe o caminho que ela quer. Se ela quer seguir o caminho de benzedor, se ela quer benzer apenas objetos e casas, se ela quer atuar só com criança, só com pet, só liberdade. Bem dizendo o Uhum. outro, né? Contribuindo para um mundo melhor. Porque não adianta nada a gente falar tanto assim, eu quero um mundo melhor, e não fazer a nossa parte. E benzer contribui para um mundo melhor. Pri, a Kiara está perguntando, ela quer saber se a presença de córregos e essas coisas próximas da casa influenciam na energia. E se sim, como que podemos trabalhar nessa questão? Então, depende do córrego, né? Existem córregos e córregos. Então, um córrego, Córregos de gás. córrego poluído, sujo, aquela coisa toda, com certeza ele vai estar ali também, a casa vai estar absorvida. E assim, o detalhe, né? Toda a energia, ela só entra em nossa casa, em nosso campo energético, se a gente abrir a porta. Ah, mas como que a gente abre essa porta para essa energia entrar? Para energia entrar na minha casa ela tem que estar uma casa com discórdia, ela tem que estar uma casa desorganizada, ela tem que estar uma casa de tristeza, porque são esses baixos que abrem as portas. Agora sim, se eu estou na minha casa, eu estou super bem, eu aprendi o benzimento, eu despertei esse dom, eu estou lá, a energia da minha casa, da minha família, está tudo numa boa. A energia do córrego ela vai passar, mas ela não tem porta aberta para entrar ali. Tá? Então, assim, o que eu devo fazer para essas energias não afetar a minha casa? Cuidar de você, da sua família e da sua casa. Manter a energia da sua casa sempre bem. Sempre uma energia gostosa. Bastante planta, bem organizada, harmonizada. Se tem briga na família, bota hortelã na casa, na comida, para poder equilibrar um pouquinho os temperamentos, né? Usa bastante manjericão na comida para equilibrar as energias de todo mundo. Cuida da casa. E aí essa energia não vai entrar.
A Maria de Jesus está perguntando: antigamente se dizia que não poderia receber por um benzimento. Como você vê isso hoje? Certo. Hoje em dia também isso é uma polêmica, né? Cobrar ou não cobrar pelo benzimento. Antigamente, as benzedeiras, as vozinhas, elas eram as donas do lar. Elas estavam em casa, né? E as pessoas as procuravam. Com o tempo, com o passar do tempo, o que que acontecia? Elas já começaram a se dar conta que as pessoas vinham aleatoriamente, elas estavam sem tempo para nada. Então, criou-se o quê? Aquela questão do não pode benzer depois das 6. Porque acontecia de gente vir de madrugada e elas acreditavam que elas não podiam dizer não e nem conseguiam dizer não, porque quando vinha é porque a situação era, né? Então criou-se, então isso deu o quê? Um limite, certo? Hoje em dia, acho que caiu, tá ouvindo? Não, tô Hoje ouvindo em aqui. dia, todo mundo trabalha, todo mundo está ocupado, Sim. né? Então, assim, a pessoa que quer ter o ato de benzer, o ato de bendizer, eu quero ajudar muitas pessoas, só que para eu ajudar muitas pessoas eu tenho que largar meu emprego. Alguma coisa você vai precisar ganhar. Então você pode estar cobrando uma contribuição energética, uma troca energética por aquilo. Ah, mas eu quero fazer de graça, eu quero fazer a caridade. Você pode estar fazendo a caridade. Só que assim, de vez em quando, peça pelo menos para a pessoa assim, levar a vela. Olha, eu não cobro nada, mas traz a sua vela que você vai usar, ou traz uma garrafinha de água mineral para você levar fluidificado, porque isso é a troca energética. E essa troca energética é necessário, se faz necessário. Porque a gente tem que ter o equilíbrio e a nossa Sim, conexão, né? Porque se para mim não faz sentido cobrar, eu não vou cobrar. Mas se for nesse sentido, como é uma troca de trabalho também, né? Não pondo como negativo e positivo. A gente precisa pensar que a gente precisa estar no planeta, que precisa sobreviver sim. nesse planeta. Ah, antes você não dava dinheiro, você levava um quilo de alimento As para benzedeiras pessoa. sempre ganhavam doações, né, de alguma coisa. Coisas que a gente não pagava na moeda, mas pagava de E outras formas, porque já era meio, pode ir lá sem nada nas mãos, porque ela precisa também de apoio. exatamente. Então, assim, cobrar é errado? De jeito nenhum. Não cobrar é errado? De jeito nenhum. Errado é você fazer o que não faz sentido para você. Então, assim, faz Sim, de uma forma que faça sentido para você, mas nunca recuse receber algo em troca, porque a troca é energética. Então, assim, tudo que você, quando a gente ganha um presente, né, você está recebendo uma energia ali, é tão gostoso. O universo entende que você gosta de receber, que você se sente bem recebendo e sempre vai te enviar coisas boas. certo. A gente tem mais alguém com alguma pergunta? A gente vai encerrar nossa live. O curso vai acontecer presencial nesse próximo domingo. Aqueles que se interessarem, ainda tem os vagas para participar. O módulo está custando R$ 200. Aqui o dia inteiro com a gente, aprendendo muito com a Pri, recebendo essa energia de troca, comendo comida muito gostosa, porque a gente faz um almoço gostoso É aqui. verdade. Então, é um dia mesmo de reconexão. Então, além dos conhecimentos, a gente se reconecta, a gente aprende, a gente se trata, a gente olha pra gente. Então, fica o convite para quem sentiu o chamado para falar com a gente aqui por mensagem, pelo WhatsApp, porque eu sou suspeita para falar. Eu amo o que eu faço e trago pessoas, assim como a Di também, e a gente traz pessoas que vivem aquilo que trabalham, aquilo que colocam como verdade. E assim, é uma vivência, né? É um dia assim maravilhoso que você vai
sair de lá, a gente sai transformada, né? Quando a gente fez o de ervas, todo mundo saiu dali transformado. É um ambiente maravilhoso, Sim, acolhedor. A gente não vê a hora passar. Então, assim, vale a pena esse investimento, vale a pena esse conhecimento que você vai carregar consigo aí para o resto da vida. E se tem uma coisa que ninguém tira da gente, é o conhecimento, né? E o conhecimento, hoje em dia, ele tem muito valor. Porque tudo que você faz conhecendo, tudo que você conhece, você faz melhor, você vive melhor, né? É muito bom, muito bom. Sou suspeita de falar. bom, acho que as perguntas se acabaram. Então, eu quero agradecer a presença da Pri, a presença de todos que participaram aqui da live, que participaram com a gente, que interagiram. Gratidão profunda. Espero que todos que sentirem o chamado entrem em contato com a gente. E que quem não sentiu, não tem problema também, mas se souber de pessoas que queiram, se vocês sentirem de compartilhar com essas pessoas, deixe essa energia do bem dizer chegar até essas pessoas. Então, eu agradeço. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão e até domingo, gente. Beijo. E até domingo. Beijos.